A paz do Senhor, povo de Deus. Dia 98 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. E graças a Deus que nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema de hoje é uma pessoa livre do amor ao dinheiro. Para começar, nós vamos meditar na palavra que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tem. Porque ele disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o Senhor. Você vai orar ao Senhor para que essa pessoa, alvo das suas orações, seja alguém satisfeito com aquilo que Deus lhe tem dado. Uma pessoa grata, que confiando e esperando no Senhor, sabe que Ele proverá todas as coisas. Porque como a gente já sabe, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que diz a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo? Veja, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quantas pessoas de quem você ouviu falar que começou um ministério lindo, que era poderosamente usado por Deus, mas as glórias do mundo, assim como os louvores na terra, lhe roubaram a comunhão, a sinceridade do coração e a beleza de um coração puro, dando lugar à ganância, à avareza, à vaidade, orgulho. E ali o dinheiro passou a suprir o lugar que antes era ocupado por Deus, porque o dinheiro deu a falsa sensação de bem-estar, já que as riquezas materiais podem suprir faltas também materiais, mas há ausências que somente o Senhor pode suprir. Há coisas que o dinheiro não pode dar e a gente sabe disso. E de repente, esse indivíduo começa a se ver rodeado de pessoas, até porque a Bíblia diz que o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até o amigo íntimo lhe abandona. E ali, sem perceber, o indivíduo foi abandonando a cruz. E também, sem perceber, passou a confiar nas suas riquezas. Por isso caiu. Veja que lá em Provérbios capítulo 11, versículo 28, o Senhor diz que quem confia nas suas riquezas cairá. O rei Salomão falou isso, né? Inspirado pela sabedoria divina. E aí ele disse que os justos reverdecerão como a folhagem. Olha o contraditório. Aquele que confia no dinheiro, porque o dinheiro vai lhe suprindo muitas coisas, ele se aparta da confiança no Senhor. Ele não tem mais a necessidade de viver pela fé. Enquanto que o justo, que continua ali apegado em Deus, a Bíblia diz que ele reverdecerá como a folhagem. Ou seja, serão renovados, tornarão ao renovo, né? É aquela árvore que parece que já é o fim, tá sequinha, e de repente muda a estação e ela começa a se reverdecer. Então, enquanto aquele que confia nas riquezas, na sua prosperidade financeira, naquilo que o dinheiro pode lhe dar, ele cairá. E a ruína dele será definitiva. Ao revés disso, o justo será renovado, porque a gente sabe que o justo do Senhor passa por muitos apertos. Passa. Independente da condição social,
das bênçãos que o Senhor já lhe deu, vira mexe, surge uma prova. E a Bíblia já havia nos advertido sobre isso, né? De que muitas seriam as aflições do justo, mas que era para termos bom ânimo, porque de todas o Senhor nos livraria. E aqui o Senhor dá a garantia de que haverá o renovo. Por quê? Porque você confia em Deus, você continuou praticando a palavra da justiça. Em contrapartida, aquele que abandonou o Senhor para servir ao dinheiro, o Senhor ele diz que essa pessoa jamais se fartará. Vamos ver o que está escrito lá em Eclesiastes 5:10? Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, ou seja, também isso é passageiro. Observe as pessoas que têm muito dinheiro. Veja que a gente está sempre se perguntando, mas por que fulano, que é artista de não sei do que é empresário de não sei da onde, por que ele é tão ganancioso assim? Por que não estava satisfeito com os montões que tinha em conta e foi procurar de forma fraudulenta amontoar ainda mais? Por quê? Porque quanto mais tem, mais eles querem ter. Ele ama o dinheiro, ama as superficialidades que o dinheiro vai lhe proporcionando. E às vezes o medo de ficar sem o dinheiro o leva a praticar loucuras. Olha a importância de você ter ao seu lado alguém que está contente com o que Deus lhe deu, alguém que está satisfeito com o que tem, que se Deus der um pouco mais hoje, amém, louvado seja o Senhor, mas que se Deus resolver dar só amanhã, amém, louvado seja o Senhor também, está ali com o coração grato, está farto, está satisfeito. Porque o indivíduo que ama o dinheiro, ele entra em apuros, ele pratica loucuras para ampliar os seus celeiros, não importa como, é aquele indivíduo que começa a meter os pés pelas mãos, como dizem os antigos. O importante é ver a conta bancária gorda, é se ver com abundância de tudo. E aí o rei Salomão nos adverte que isso também passa. E esse indivíduo, infelizmente, ao passar, porque ele não vai ficar para semente na face da terra, descendo a sepultura, ele não encontrará morada no céu. Porque o Senhor dele aqui na terra não era o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão e de Israel. Era Mamon. Ele agia segundo Mamon, a sua devoção ao dinheiro. Aí a gente lembra que o Senhor nos ensina a ser impossível você servir a Ele e ao dinheiro ao mesmo tempo. A gente precisa ter a consciência de que o próprio Deus se referiu ao dinheiro como algo que ocupa o lugar de Senhor na vida do indivíduo que o adora. Não é isso? E é impossível. Vamos observar o que o Senhor fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui cai por terra a teoria daqueles que vendem o evangelho da paz, que cobram para orar, que cobram para dar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E cai por terra porque primeiro Jesus disse para a gente dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça.
Segundo, porque se a pessoa se propõe a vender aquilo que Deus ordenou que seja dado de graça, porque não há mais temor na pessoa. E se não há temor ao Senhor dos Exércitos, é porque no seu íntimo o Senhor dessa pessoa é Mamon. Mamon é uma palavra que vem do aramaico e que significa literalmente dinheiro. Então a gente vê que no coração do indivíduo que ama a Mamon ou ao dinheiro, há a substituição. E a devoção e a adoração que era devida a Deus passa a ser direcionada ao dinheiro que está aí representado como um senhor na vida dessa pessoa. E o dinheiro se torna o objeto da idolatria desse indivíduo, mas está amarrado no nome de Jesus, está repreendido esse espírito de avareza, e é por isso que você vai orar comigo hoje, porque você está construindo, está edificando a sua casa no altar do Senhor. E Deus, que é fiel para atender a sua e a minha oração, nos dará a vitória, mantendo puro o coração dessas pessoas que são alvo das nossas orações nesse momento e que na nossa caminhada, sendo um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito, terão um coração inteiro para com Deus, um coração puro, serão satisfeitos com a porção diária que vem do Senhor e terão as suas confianças unicamente em Deus, no braço forte do Senhor. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, eu entro na sua presença, presença santa, presença poderosa, presença que renova, que liberta, que restaura, que derrota o inimigo, que libera a palavra da vitória, que libera decretos, que libera resposta. Aleluia. E eu oro no nome de Jesus Cristo, meu Pai, sendo acompanhada por essa pessoa que está na fé comigo. Essas pessoas que depositam no Senhor a sua confiança, que esperam do Senhor a resposta. E assim nós oramos, a gente vem buscar a porção de hoje, Pai, e essa é a porção de hoje. Faça-nos, ó Deus, e faça daqueles que são alvo das nossas orações, pessoas com o coração inteiro para contigo, pessoas que são satisfeitas com aquilo que o Senhor lhes tem dado, que confiam completamente no seu braço forte, que não amam ao dinheiro, que não se deixam levar pela avareza, mas se apartam da aparência do mal. Aleluia. Pessoas que, assim como Jesus Cristo nos ensinou, rejeitam os manjares do mundo, as riquezas do inferno e só se prostram perante ao Senhor. Assim seja, em nome de Jesus, assim seja. Haja um coração reto perante o Senhor, haja um espírito que te agrada, haja um coração satisfeito, livre de ansiedades, livre de avarezas, apegado ao Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado o teu nome. Ah, meu Deus, nós queremos aquilo que vem do Senhor. Nós queremos a herança do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que somos co-herdeiros de ti, ó Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Repreendido seja toda imagem do capeta, repreendido seja toda tentativa de senhorio satânica, em nome de Jesus, e louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas, na vida de cada um dos que oram, dos que buscam, dos que invocam a tua face. Aleluia, em sinceridade, que nesse propósito buscam comigo resposta. Pai, eu tomo posse dessa vitória nesse dia e nessa hora.
Nós tomamos posse dessa vitória nesse dia e nessa hora. Seja feito tudo conforme a tua vontade, Senhor. Caia por terra os afrontadores da nossa alma. Caia por terra a obra da afronta. E louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai. Obrigada por nos dar essa vitória, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor já nos deu a vitória. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.